Bom, gente, hoje quem vai coordenar nosso estudo é essa simpatia do cabelo anelado, que ela já fez a sua produção para poder entrar em cena. Então, com todos nós, a Lara. E vamos começar, né, Lara, o terceiro capítulo, que é encontro. Vamos. Então, encontro e autoencontro. Primeiro, eu acho que é importante a gente definir o que é encontro e o que é autoencontro. Encontro é assim, após o contato lúcido e consciente com o espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na Terra. E o autoencontro é o desabrochar da consciência, lento e contínuo, processo reencarnatório, plenitude e felicidade. Bom, na primeira parte, né, a Joana nos fala que a parábola do filho pródigo é um manancial de informações psicológicas profundas, uma verdadeira terapia para para ai, tô tão nervosa que tô gaguejando. É, é, é uma verdadeira terapia para nós. Durante muito tempo, o Evangelho de Jesus recebeu interpretações doentias e perturbadoras, dependendo dos tradutores. Aí, ela fala que uma interpretação doentia e perturbadora, dos interessados em projetar sombra ao invés de luz que se revestia. O Evangelho de Jesus propõe a humildade e, ao invés disso, levaram seguidores a transtornos de condutas graves, menosprezando a existência física, desconsideração por si mesmos, menosprezo à existência física, autodesprezamento, masoquismo, desprezos ao caminho da iluminação, desprezo à alegria, ao bem-estar, à utilização saudável do sexo, à solidariedade e convivência, desculpa. Ela impõe, essa interpretação, impôs o isolamento, severa abstinência sexual, utilização saudável do sexo, né? Solidariedade e convivência. Impôs o silêncio, o isolamento em nome da boa nova de Jesus. Adulteraram a proposta libertadora que o mestre nos veio apresentar sobre nobre por excelência e demonstrou amor e alegria na convivência com os desafortunados que todos os demais. Condenavam o erro por serem ignorantes e enfermos. Se eu estiver indo depressa demais e alguém quiser me interromper, viu, gente, por favor. Então, essa ideia deturpada disfarça que o pão da vida veio para os infelizes e os infelizadores. Com o avanço da cultura, graças a Deus, né, ruptura dos laços que mantinham a sociedade presa a dogmas enfermiços, descobre-se a mensagem cristã como Jesus e seus apóstolos divulgaram, verdadeira sinfonia de esperança e de consolação. As parábolas de Jesus guardam respostas significativas para perguntas inquietantes do comportamento humano.
O filho pródigo. Quem é o filho pródigo, né? Somos todos nós. A gente tem baixa estima, remorso, angústia, de volta aonde? Ao lar, né? Na verdade, deveria ser irrestrita confiança no Pai generoso, certeza de ser bem recebido e recomeço. E lá ela nos diz que a irrestrita confiança no Pai generoso deveria ser com a humildade que deve ser vivida e não com autoabandono, autodesconsideração, autodesprezo e desprezo, que são violências contra as leis naturais, que englobam as leis físicas e morais. Um exemplo de lei física é a lei da gravidade. Um exemplo de lei natural é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas ficaram amargas, mantinham a autorrejeição com justificativas que escamoteavam a mágoa que elas tinham contra as outras pessoas, a raiva contra si mesmas, navegavam na felicidade, acreditavam não merecer ao mesmo tempo. E isso é o impositivo da sombra ancestral, decorrente dos atos ignóbeis praticados em existências anteriores. Não, a sombra não é somente sombra. Ai, meu Deus, o que eu escrevi aqui? É também sombra e luz, mas ainda está sobre a existência viva que nós estamos vivendo. Ainda hoje recusam o autoencontro de si mesmas, que é o autoencontro, que poderiam propiciar uma visão mais saudável de si. Seus mitos são parcas, né? Parcas escasso, responsáveis pelo destino dos homens. E na mitologia grega, tinha Cloto, Laques e Zártopros, que presidiam a duração da vida e determinavam o destino dos humanos, em sentido figurado, a morte. O temor da morte desaparece, pois representa a destruição de tudo e de todos. As advertências teologais produzem a virtude do autodepreciamento, a autodesconsideração forçada de trunfos que, na verdade, não existem no campo psicológico, pois ninguém comprasse na inferioridade, engodo e negações de problemas existentes. E a parábola que Jesus nos traz significa conjunto de lições psicoterapêuticas e fisiológicas de cunho moral e espiritual em comum. Não se encontram censura nas atitudes dos dois filhos e encontra alegria. Aquele que estava perdido foi reencontrado, o que estava morto se deparara vivo, a alegria da autoconsciência, a volta para casa. E a volta para casa ao lar significa abrigo emocional seguro, conquista da paz e correção dos atos. O corpo animal é insubmisso, necessita de rédeas da aprendizagem, comportamento correto
direciona o self criativo, que ela usa a palavra luminoso, né? Inspirado e influenciado pelas qualidades transcendentais da divindade. O espírito é herdeiro de todas as experiências das sucessivas reencarnações. Natural muitas vezes predominarem as condutas anteriores de desejos e conflitos nem sempre identificados. Freud já nos falava sobre símbolos oníricos, arte, desejo, fantasias, ato da consciência, que é o self. As reflexões psicoterapêuticas propiciam eliminar as fixações morbosas, são aquelas doentias, enfermizas e mórbidas, tais como a tristeza, a insegurança, a timidez e as dificuldades de relacionamento. Os símbolos identificados exigem experiência em consultório, quer dizer, de quem, né? De um psicoterapeuta, por exemplo, acuidade psicológica, experiência, interesse sem vinculação emocional para auxiliar o paciente, encontro com a vida, autoencontro e descobrir sua realidade. Na parábola, o pai amoroso significa manto, apoio, cobertura afetiva, igualando-se a ele mesmo, que também ostenta. Então, quando o filho pródigo chega lá, ele se preocupa com a aparência do filho, com o cuidado de higiene, vestuário, de adorno, e não será admitido como servo, e sim como filho, que tem direito à herança e a seu amor. Por essa razão, ele viera do país longínquo, de retorno ao lar. Bom, aí na segunda parte, tem a questão do país longínquo, que significa, né? O país longínquo, distanciamento do self, em confronto com o ego, nossa ancestralidade instintiva, id, ego e superego, que Freud já nos falava, né? O filho pródigo... A gente estudar só uma parte? Ou é tudo? Aqui o país longínquo já é outro item, não é? É outro item. Vamos então comentar, tudo, Lara. Mesmo se der tempo, você pode continuar, nada impede, não. Ah, você já tá. pesquisou, viu? Mas eu talvez seja bom a gente dar uma comentada, assim, né? Porque acho que tem muita coisa para gente. Você explicou direitinho e tal, e vai ajudando. Para analisar, né? Vamos abrir aí a roda, né? Que é possível que alguém queira falar. Vou puxando aqui a prosa. O que me chamou muita atenção nesse autoencontro, nessa explicação que você fez, Lara, o quanto nós, religiosos, nós usamos mal esse conhecimento. Ao invés de ser uma libertação, acabou sendo uma escravidão. E o pior, não foi escravidão só da própria pessoa, foi escravidão dos outros também, né? Pondo amarras em todo mundo, pondo... Como chama aquele negócio que prende o braço? Algemas. Algemas. Fomos pondo algemas em todas as pessoas, né? E a noção de pecado, né, Marlene? Inculcando a noção de pecado, tudo é pecado, o sexo é pecado. E aquilo que realmente é pecado foi desconsiderado.
Pecado entre aspas, que o pecado não existe, nós sabemos, né? Então, fica entre aspas aí essa palavra. E é isso mesmo, Ana. Então, nós fomos ficando castrados, né? E todo mundo sabe que não é bom ninguém ser castrado, né? Aqui, claro que o castramento é espiritual. Mas eu penso que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que isso aí é muito bom, porque se nós formos observar, eu penso, porque como vivemos muitas encarnações assim, e até hoje, né? Agora que, por exemplo, a Joana é uma que está jogando luz sobre esse assunto, acho que é bom a gente estudar, assim, falar um pouquinho mais sobre isso, né? E submetidos a penitências, né, Marlene? Deixou todo mundo submetido a penitências, ao cilício. Quanto tempo os padres, acho que até hoje, eles se ciliciam, né? Porque acham que cometeram um pecado. A noção do pecado original, né? Tudo isso foi inculcado devido a essa má interpretação aí das palavras do Cristo, que são libertadoras, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, principalmente a verdade sobre nós mesmos. Tanto a verdade nua e crua, que expõe para nós mesmos as nossas falhas, né? Como a verdade sobre a luz, a essência divina que existe dentro de nós. Porque nós temos essa essência de perfectibilidade. Nós somos perfectíveis. E tudo isso foi, assim, dissolvido nesse novelo aí, nesse emaranhado, né? De más interpretações, né? A condenação ao fogo do inferno, tudo isso, né? Que a gente sabe que prevaleceu nas religiões durante muito tempo. A própria interpretação do umbral de André Luiz, né? Ela mesma. Aí eles substituíram o inferno, o purgatório, pelo umbral, esquecendo que são metáforas, né? Metáforas, que são formas, pensamentos daquele que carrega toda essa herança do pecado, né, na sua bagagem espiritual. É isso mesmo. A Mara levantou a mão, pode falar. Então, puxando aí o gancho, nós podemos nos lembrar que aí, quando ela comenta a interpretação errada dada à humildade, porque o Emmanuel já vem falando para nós, né? O que é a humildade? Ele fala, a humildade não está na pobreza, não está na fome, não está na nudez, nem na miséria. A humildade está na pessoa, que tendo todo o direito de julgar, condenar, exigir, apenas abençoa. Eu gosto muito desse conceito do Emmanuel, porque vem aqui clarear, porque a humildade mal interpretada levava as pessoas a tudo isso que vocês falaram, né? As mortificações pessoais, desconsideração à existência física. E hoje a Joana mostra para nós a existência física é uma oportunidade gloriosa para nós, de crescermos, de viver bem, e ninguém deve fazer apologia, e nem a doutrina espírita, porque houve tempos em que a doutrina também, mal interpretada, era assim, a gente nasce para pagar, para sofrer, e hoje isso está completamente modificado, esse pensamento. Nós nascemos para ser felizes, Deus nos criou para usufruir. Kardec fala lá, fala o conforto, a pessoa querer uma coisa, falando lá do supérfluo e do necessário, a pessoa querer errado,
Não, não é errado. Nós temos o direito ao conforto, ao progresso. Nós não precisamos viver como selvagens. O que nós podemos, o que nós devemos é ter o discernimento para usar com sabedoria aquilo que nos vem. Porque tudo são oportunidades, né? Para a gente crescer, para a gente melhorar. Então, não temos competência para julgar o que o outro tem, o que o outro está usufruindo. E ainda ele fala lá, o que foi adquirido com legitimidade, ou com honestidade, com esforço, com trabalho, é legítimo da pessoa, né? Entendendo sempre o discernimento, a racionalidade, ao usufruir disso. Porque enquanto eu usufruo de uma coisa e outro ao meu lado está passando necessidade, eu tenho que desenvolver esse lado, vamos dizer, fraterno, que ainda a gente não tem. Então, falando aqui da humildade, ela cita, eu achei que 2 pontos são bem fortes em toda essa lição. Essa humildade mal interpretada, onde a pessoa tinha que sofrer e não pode, assim, expressar a alegria que a Boa Nova traz, porque ela fala aqui, né? Ela foi desrespeitada, a Boa Nova, nos seus mais nobres significados, impondo convivência, igual a Lara falou, a sexualidade e tudo como negativo. Já vou terminar, viu, Deli? Aí ela fala assim, ao contrário, Jesus sendo o pão da vida, ele veio trazer alegria, fartura, felicidade para todos nós. E o outro que eu vou falar, porque eu já não falo mais, assim, quando ela fala na pessoa do pai amoroso, é a figura mais assim, vamos dizer assim, que não condenou, não fez reproche, ela usa aqui, eu acho assim, a postura, né, do pai, né, que ela fala aqui, eu até quero achar as 2 palavrinhas que ela fala aqui, né? Ele não condena e nem... Espera só um pouquinho que ele fala, ó. Nessa análise, ele representa o apoio, cobertura afetiva que lhe é ofertada, igualando a ele mesmo. Então, essa postura do pai, que é a postura de Deus para conosco. Ele não quer a gente infeliz, ele não quer a gente masoquista, eu tenho que sofrer para evoluir, não. A nossa postura deve ser de alegria, o Chico falava muito isso, ser grato e amar aquilo que a gente tem, né? E não reclamar do que tem. Às vezes a gente tem pouco, mas se a gente amar, aquilo se torna grande. E o pai, ele representa isso, né? Olha lá, ó, os cuidados que ele oferece não são cuidados, quando ela fala de higiene e tal, isso tudo, gente, é muito metafórico. Ele quer a limpeza do coração daquele filho, ele quer envolvê-lo em afeto para que ele se sinta amado. Eu acho que os 2 pontos focais dessa lição é a interpretação errônea, igual você falou, né, Marlene, que nos levou a inúmeros equívocos, e essa postura do pai, que é Deus, que nós somos herdeiros dele, né? E nós vamos, assim, deixando, quando ela fala ressumar conflitos e tudo, não entendendo esse Deus. E quando ela fala igualando a nós, porque Jesus falou, sois deuses. Então, ele quer que a gente desperte, desenvolva em nós esse Deus interno que nós somos, né? Nossa, falei demais. Vai, e eu vou falar rapidinho dele, pegando aí o gancho da Nara, que essa humildade também consiste no encontro e aceitação da nossa realidade. Porque se nós vivemos no ideal daquilo que queremos ser, e não na realidade daquilo que somos, nós não somos humildes.
É mesmo, né? Fala aí, prima. Eu acho que as interpretações vão mudando conforme a época, conforme avançamos, né? E trazendo para os dias de hoje, eu vou trazer para a guerra, porque a gente fica falando tanto da guerra lá fora, em outros países, e não percebemos quanto ainda guerreamos dentro do nosso ambiente, de casa, da nossa família. Você vê que essa parábola é isso, né? A guerra na família, entre os irmãos, a inveja, o ciúme, a comparação entre os dois. Ninguém está ainda naquela postura do pai, que foi generoso com o filho quando ele se rebelou, quis ter uma vida diferente, e ainda o recepcionou igualando ao outro, aconselhou o outro. Quer dizer, nós estamos longe ainda disso. E nós não entendemos por que a guerra lá no outro país. Por que aquele homem com todo aquele poder quer tudo aquilo? E quantas vezes nós aqui na nossa pequenez também queremos. Nós queremos domínio do território, nós queremos ganhar mais território que o outro, nós queremos ter mais carinho, mais afeição, mais notoriedade um que o outro. Quanto nós ainda somos competitivos, nós não somos cooperativos, nós não somos solidários. Como nós comentamos outro dia, aqui nesse livro mesmo, às vezes somos mais solidários quando o outro está precisando, está numa situação inferior à nossa, porque aí nós nos sentimos superiores por cima. Mas se solidarizar com aquele que está numa situação boa, que teve uma atitude legal, é bem mais difícil. Mexe com a nossa sombra, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa pequenez ainda, né? Então, acho que trazendo para os dias de hoje também é muito rico esse texto. E vai ser daqui para frente, quanto mais a gente avançar, mais interpretações nós vamos tendo acerca de tudo isso, não é mesmo? Ó, tá bombando, gente. A Ana vai falar, a Nara vai falar, depois a Marlene. Isso mesmo, Ideli. Concordo com você. Eu que o diga. Com a minha doença aqui, né? Muita gente, quando eu não podia, em hipótese alguma, ver a luz, atender telefone, insistiam, me ligavam. Depois que eu melhorei bem, muita gente sumiu. Ninguém pergunta por mim. Então, isso que você falou, infelizmente, ocorre e é verdade, né? Às vezes, nem um bom dia dá pra gente. E a gente fica naquela expectativa, ai, cadê aquele pessoal, né? Que foi, eu entendo, foram solidários, eu fico muito grata, mas cadê? Onde estão eles? Então, isso que você falou é muito verdadeiro. E a gente tem que aceitar tudo isso, faz parte, né? Das falhas, das imperfeições humanas, né? Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, né? Temos a certeza que um dia nós vamos chegar lá, né? Vamos ao encontro e o autoencontro com essa essência divina, perfectível que existe dentro de nós. Vamos encontrar o Deus que existe dentro de nós e encontrar a si mesmo, encontrar o nosso self, tal qual ele é. Pode falar, Nara? Você pediu a palavra, não pediu? Mas é só para elucidar uma coisa, até lembrar, né, complementar. O que a Ideli falou, eu assisti uma live do Trigueiro, e ele coloca ali, ele falou assim, é muito louvável as nossas orações pela paz, é muito louvável todo esse sentimento de fraternidade com relação aos croatas, etc. E falou, só que vamos olhar alguns números. O ano passado, a estatística mostrou que o Brasil teve 40 mil homicídios durante o ano de 2021. Ele falou, isso é Brasil.
Quer dizer, onde está a nossa fraternidade, onde está a nossa postura concreta. Aí ele faz um linkzinho, que eu gostei muito, ele faz um link com quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele falou, então entendamos porque, o que é essa espada que Jesus falou? É a espada da luta contra nós mesmos. É a espada contra que nós temos que usar para conquistarmos essa paz. Então, é a espada que, vamos dizer, destrói aquilo que a gente ainda carrega. Então, ele até usou um termo assim forte, ele falou assim, é muito bonito, viu, gente? E é válido as orações que estamos fazendo e tudo. Mas será que nós não estamos com essa espada na mão para os outros em vez de estar conosco mesmo? Eu achei, como ela lembrou aí da guerra, eu achei interessante a gente dar esses dados, né? Que não são meus, são dele. E com relação ao que você disse dele também, ontem eu ouvi umas gravações antigas, né? Lógico, do Chico, no decorrer do tempo. Então, numa delas, ele fala que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, também alimentam essas guerras. Eles que alimentam, somos nós. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade quando da eclosão de uma guerra lá. Porque a guerra, ela começa dentro de cada um de nós. Eu queria só falar que isso que a Nara disse, o Tiago Essado tem colocado no Facebook, no history dele, sobre João Evangelista falando, né, embainha a tua espada. Mas essa espada não é uma guerra para fora, é a guerra consigo mesmo. Na luta diária para vencer os seus defeitos, os seus vícios, as suas vicissitudes. Então, eu queria só louvar o nosso amigo aí, né, o Tiago Essado. É verdade, ele tem colocado isso mesmo. Quando você colocou primeiro, depois o pessoal está repetindo, eu acho que eu nem vou redundar nesse assunto. Mas penso que está ficando muito claro mesmo isso para nós. A guerra não está só lá, a guerra está em nós, né? Outro dia eu orando, de vez em quando, acho que tem algum irmão que puxa muito a minha orelha. Ele falou, mas você está orando lá, e esse caso assim. A gente, às vezes, trata de alguns casos, ou mesmo a nossa vivência. Aí eu falo, tá certo. Sabe aquela história, entre aspas, põe um rabinho nas pernas? Mas o que me chamou também muita atenção aqui, gente, que indivíduos castrados castram os outros. É assim, né? Essa frase aqui, quando eu li, está lá na página 58, eu até sublinhei porque me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, e nós temos uma tendência, né? Claro que a referência sou eu, né, gente? Quando eu falo assim, a referência sou eu. Quando a gente é castrado em alguma coisa, a gente quer castrar o outro. Ou seja, eu não posso voar, então você também não voa, querido. É assim que funcionam as coisas. E aí a Joana vem nos convidando, né, através, claro, do esclarecimento, a entender a mensagem de Jesus, que não é de castração, né? Que as lições não são para nos aprisionar, mas são para nos libertar, né? E pode observar mesmo, a gente pegar espíritos mais esclarecidos, você pega um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, esses espíritos mais nobres, a gente tem alguns aqui para citar, a postura deles, né? É só de acolhimento e de proporcionar à pessoa, né? Siga o seu caminho, voe, busque o seu caminho. Até porque na nossa caminhada a gente vai errar mesmo. E não é porque o outro falou não pode, não pode, não pode. Né? Porque se não poder, não poder, não poder, a gente jogou tudo debaixo do tapete. Olha como que eu sou bonitinha, né? Olha como que eu sou legal. E aí entra isso que a Ana Luísa falou, falta de humildade. A pessoa não se conhece. Ela se vê de um jeito que ela não é, né?
Isso me chamou muita atenção aqui. Se mais alguém quiser contribuir sobre isso, eu acho até bom. Pode falar, Ana. Esse autoencontro, ele não, conforme você disse, ele não precisa ser doloroso, né? Nós temos que nos encontrar com brandura. Essa espada é a espada do amor de nós mesmos. É o alto amor. Porque se você não tiver amor de si, você vai pegar essa espada para destruir e não para construir um espírito melhor, um self, né, mais iluminado, luminoso, como diz Jung e Joana de Ângeles. Então, nós temos que agir com brandura conosco, com brandura para com o próximo também. Senão, nós vamos ser algozes, como você disse, de nós mesmos e do outro. Falar, Nara. Eu ressaltaria aqui, na página 60, para a gente rever, né? A parábola do filho pródigo é todo um conjunto de lições psicoterapêuticas e filosóficas, de cunho moral e espiritual incomum. Então, quando a Lara falou a parábola, o filho pródigo, os personagens do filho pródigo, somos todos nós. Então, vem mostrar que toda parábola nos traz lições, e lições psicoterapêuticas, lições filosóficas, porque nos permite fazer uma análise muito pessoal. E aí ela continua, que é isso que eu queria achar aquela hora, não achei. Na sua mensagem não se encontra quaisquer tipos de censura e nem reproche diante das ocorrências. O que a gente faz? A gente julga o próximo, a gente condena o próximo, a gente é exigente quando alguém não é igual a gente, né? Então, cada dia a gente está aprendendo essa verdadeira humildade, que é o entendimento de aceitar o outro como ele é, de compreender que ele está num outro estágio. Se a gente se achar superior, então piorou, que a gente acha, ele vai ter, piorou, né? Mas compreendendo que nós também estamos travando uma luta conosco mesmo, que às vezes nós não estamos admitindo, né? Desconhecemos. E aí ela continua aqui, ó, que eu grifei, por isso que eu estou lendo esse. A alegria da autoconsciência. Autoconsciência. Esfuziante. Quer dizer, quando a gente toma conhecimento dessa maravilha que nós somos e somos capazes, isso é felicidade, né? Porque ocorre depois do reencontro. É o momento que a gente olha para dentro de nós, cada um olha para dentro de si, e é como se fosse a volta à casa. Olha a metáfora linda de volta à casa, volta ao que nós somos, né? Ao abrigo emocional seguro, que é a conquista da paz e da correção dos atos. Eu ia falar isso, eu levantei a mãozinha para falar isso, você adiantou. Pode falar. Não, eu ia falar isso aí que você falou, eu ia ler o parágrafo todo, porque eu achei assim, ó, magnífico isso aí, né? Muito interessante, ó. Nós temos que despertar a consciência para termos autoconsciência, consciência daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos um dia ser. E isso traz alegria, traz equilíbrio emocional, traz harmonia interior. Então é lindo isso aí mesmo, Nara. Eu tinha acabado de levantar a mãozinha para... Foi transmissão de pensamento, para falar justamente isso, olha lá. Né? O abrigo emocional seguro. O que significa isso? A nossa harmonia interna, a paz dentro de nós.
dentro de nós mesmos. Porque não adianta você ir ao encontro do outro em conflito consigo mesmo, que você vai estabelecer conflito com o outro. Isso aí ela complementa, falando aqui que nós somos um animal, que nós precisamos das rédeas da aprendizagem para a disciplina espontânea. A gente ouve muito a Dora falar que a educação, ela não se dá sob coação, sob domínio e obediência cega. Ela tem que sofrer uma adesão da nossa vontade. E é isso. A hora que a gente resolve, nós temos a disciplina espontânea. Então, a gente quer mudar, a gente quer melhorar, né? Olha lá, ó, direcionado para o self luminoso. É muito bonito isso aí. A Lara falou isso, da disciplina, na hora que ela explicou. E a gente tem que entender o que é essa disciplina espontânea. É o querer, né? É a vontade. A Lara explicou bem, né? Todo esse resumo que ela fez, ela está de parabéns. Explicou bem mesmo, Lara. Viu? Parabéns, continua firme, né? E Kardec fala, quando ele trata das paixões, que são as emoções, vocês podem procurar lá no dicionário, sinônimo de paixão, é emoção, certo? Então, ele não usou o termo emoção, mas ele usou paixão, que é sinônimo de emoção. Então, lá quando ele trata, ele fala do cavalo selvagem, que nós temos que domar, certo? Então, eu gosto de usar o termo a doma gentil e a doma racional conosco mesmos. Porque se você for domar o cavalo na bruta, minha filha, você leva coice. Leva coice mesmo. Então, nós temos que fazer a nossa doma gentil, a nossa doma racional. É muito interessante isso aí. Isso está lá em Kardec. Mas eu sei, gente, que tem colegas aí que são doidinhos para falar. Então, ó, pode falar. Gleide, Carla, Iris, a Nilza fechou a câmera, eu olho nesse senhor aí, que é o Paulo, Vicente Paulo, eu falo, mas quem que é esse homem? Já 2 vezes, não, é a Nilza. É a Nilza. Ô, Nilza, que isso, minha filha? Aí eu também estava, falei, mas quem que é, será? É o Vicente de Paulo, Ana, mas tudo bem. Quem mais? O Iris, a Sônia, a Dona Honora, a Juliana. Vamos falar aí, gente. Eu só queria acrescentar alguma coisa que não falaram do pão da vida. Ouvindo aquele vídeo que o Antônio Carlos mandou para a gente, do Saulo explicando o Novo Testamento, me chamou a atenção o pão da vida. Que o nosso orgulho, ele impede, amarga o pão da vida. Aí que eu entendi. Porque se a gente não tiver essa educação do espírito, do sentimento, da aceitação, de entender todos os processos da nossa vida, nós amargamos o pão da vida. Olha que interessante. O pão da vida veio para os infelizes, aqui ela até falou, veio para os infelizes e até mesmo para os infelicitadores, né? Aguardam apoio, ser ignorantes, enfermos, né? Mas nós mesmos amargamos o pão da vida. E isso só para chamar a atenção, porque é uma coisa que eu estou estudando o tempo inteiro sobre o pão da vida. E hoje apareceu também em Joana de Anjos, comentário do pão da vida. Não é? Nós mesmos que não entendemos. Que o dia que nós entendermos, pode ser na hora da dor e na hora de grande alegria, nós estamos tendo o mesmo equilíbrio. É isso que nós ainda não nos educamos. Porque nós desequilibramos na dor e só na hora da alegria que a gente acha que o pão da vida, né, veio para nós.
é entender isso, né? Outra coisa que eu entendi bem é que Moisés é a justiça, Deus é amor, Espiritismo é verdade. Então, por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque agora que a gente está entendendo, está aprofundando no Evangelho, nas parábolas, como essa maravilhosa do filho pródigo, é que a gente está entendendo a dor, entendendo o conflito, resolvendo coisas amargas na nossa vida. Não, é por isso que quem amarga o pão da vida são nós mesmos. Só para reforçar isso, que nós não estamos entendendo a hora da dor. E as religiões sempre reforçaram isso, né, Gleide? O Deus de Moisés, aquele Deus antropomórfico, aquele Deus ainda dos mitos, feitos à imagem, aquele Deus feito à imagem e semelhança dos homens. Aí Jesus veio nos mostrar um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que tem gente que fala, Deus me livre dos religiosos. Porque ao invés deles serem bons, eles são castradores. Pode falar, Carla. Está fechado seu microfone. Eu dei a entender que eu queria falar? Eu percebi. Eu tenho mediunidade. É tão bom te ouvir, Carla. Fala que é bom te ouvir. Eu pensei assim, já que nós estamos olhando, né, para a nossa guerra, para a nossa condição interna, né, já que lá fora, né, reflete o que a gente traz aqui dentro, né, que teria outras formas da gente ver, por exemplo, que a gente só procura as pessoas quando estão na necessidade, quando as pessoas, a gente fica por cima. Eu fiquei pensando assim, se nós fomos castrados, né, pelas religiões, nós temos uma herança, né, das reencarnações, é o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos a nos encontrar pela dor, pelo sofrimento, nós precisamos aprender a nos encontrar para festejar, para o júbilo, né? Para quando está tudo bem. Então, que tem outras formas de ver essa situação, né? Que eu acho, e aí que o encontro e o autoencontro, que eu entendi, já falando de castração, vamos pensar assim, basicamente, uma pessoa que não está fértil, né? Que não dá vida, que não cria, né? Então, se nós estamos castrados, nós estamos impedidos de criar situações de experiência, né? Então, não posso isso, não posso aquilo outro. E é justamente o contrário. Nós precisamos de experiência com o outro, e aí o outro faz parte do nosso autoconhecimento. Não tem como eliminar o outro, né? É com ele mesmo, né? Então, assim, o quanto de experiência... Por exemplo, no decorrer de 24 horas do dia, vamos pensar, né? Que experiências eu me submeti? Né? Eu escolhi algo mais fácil, mais difícil, mais rápido, mais... né? Para a gente fazer um exame no nosso dia a dia, né? E por quê? Porque é da experiência, do contato com o outro que nós vamos evoluir, né? Em contato com a nossa vida diária. Né? Eu pensei isso. E estou adorando, magnífico. Esse capítulo, concordo. então, eu me vi nele. Porque assim, eu venho desse ranço da religião. Eu fui criada desse jeitinho. Vocês até me desculpem aquele desabafo, mas foi isso que a Carla falou. Vamos confraternizar, vamos ser fraternos na hora da alegria também, né? Não é só na hora do sofrimento, que às vezes você não pode nem responder. Tem nem condições de responder. Então vamos aproveitar os momentos alegres, né?
os momentos de convivência fraterna, de solidariedade. Ai, a gente fica tão feliz, né? Ai, eu fico tão feliz quando eu recebo um bom dia de uma amiga que faz tempo que eu não comunico com ela. Nossa, como é bom, como... Nossa, assim. E o selfie, né, Carla? A Joana fala aqui, ele é criativo. E dessa forma como a gente vem agindo, a gente não deixa o nosso ego, né? Não se encontra nunca, não faz nunca a ponte, o encontro dos dois eus. O encontro do ego com o self. E o ego não deixa o self se manifestar. Não deixa ele criar. Imaturo, o ego imaturo. Isso que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Isso quando a gente está presa. Lembrado. Por essas algemas aí que a Marlene se referiu no começo. Exatamente. Então, assim, sempre buscar um outro pensamento, né? Vão vir os pensamentos automáticos, que são heranças que nós temos, dos nossos hábitos, né? Vai vir. Mas aí não ficamos só naquele, né? Mas que outra coisa também poderia ser, né? Que aí nós vamos estar trabalhando essa nova aprendizagem, né? Senão nós vamos sempre repetir velhos hábitos, os mesmos pensamentos, né? Então, sempre mudar, tentar ver de uma outra forma. Virar o disco, né, Carla? Igual dizia quando usava o vinil. Virar o disco. Isso aí, Marlene. Exatamente. Muda o pensamento. Muda o pensamento que o sentimento muda, né, Carla? Muda o sentimento, o pensamento que o sentimento muda. Exatamente. Atualizando, entre outra vibe, outra vibração. Não, e até um processo de descobrimento mesmo do ego, né? Fala, nossa, mas eu sempre penso dessa forma. A gente mesmo se incomodar, né? A gente querer se avaliar, né? Fala, nossa, mas que outra forma de pensar sobre isso, né? A dona... Eu queria falar, Marlene, dona Nora. Esse negócio dessa guerra, eu estava pensando aqui, quanta falta de amor, né? Quanto orgulho, quanto egoísmo, né? Quanta ambição, acabando com tudo, com as famílias, né? Matando até as criancinhas. É muito triste, né? É muito difícil para os coitados das famílias, né? Tudo saindo dos morados, né? Sem para onde saber que vai, é muito difícil. É só Deus, né, dona Laura? Não é fácil, não. Nossa, muito difícil. É um momento muito triste, né, que nós estamos vivendo. Mas, igual foi trazido aqui, também é um momento para reflexão nossa, né, dona Laura? Muita falta de amor, né? Deus me livre. Isso mesmo. Mas a gente melhora, viu, dona Nora? Melhora, né? Melhora. Se Deus quiser, né? E só a última coisinha. Eu admiro muito a Lara, porque a Lara, ela curte o que a gente põe, ela dá bom dia, ela é a gentileza personificada, viu, Lara? Parabéns. Eu vou cumprimentar a Lara por tudo isso, mas eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Se eu for fazer isso com todo mundo, gente, por Deus, eu não cumpro com as minhas tarefas. Então, eu penso muito também que é o que vai no coração da gente, no sentimento, né? Eu, honestamente, às vezes, eu não tenho disponibilidade para tanto. E eu falo isso, sim, com meu coração aberto, porque é assim mesmo que funciona comigo. Mas isso não quer dizer que eu não desejo um bom dia, que eu já não tenha colocado nas minhas orações. Eu sei que o presencial é importante. Eu sei disso tudo, Marlene. A gente não tem a disponibilidade. É verdade, eu sei. Mas de vez em quando é bom manifestar. A gente deixar esse sentimento se manifestar.
Pergunta é o equilíbrio, né? É. O equilíbrio, né? É o equilíbrio. E nós não estamos assim, a condição humana, ela não tem condição de dar conta da tecnologia. É complicado isso. E essa exposição da Marlene, ela é verdadeira. Não tem mesmo condições. É muito grupo, é muita demanda, né? Então, é de cada um isso. Né? Eu compartilho disso a também. Lara Às vezes é eu muito não vejo. cuidadosa. Não vê, passa despercebido. Né? É muita correria, é muita coisa, né? E aí eu fico pensando, igual a Marlene falou, que é o que a gente carrega, né, no sentimento. Às vezes a pessoa não deu tempo, não falou, mas a gente sabe que tem essa conexão, né? Porque eu batalho até com as meninas aqui, né? Para a gente não ficar tanto, né? Online, buscar o aqui, agora. Então eu também às vezes não consigo.